Terceiro ponto de atenção: você precisa estar na mesma sintonia que os seus filhos. Eu vou retomar aqui com vocês algumas perguntas que eu fiz no primeiro vídeo. Você sabe o que é incel? Red Pill? Discord? Por que se manda um coração amarelo, um branco e qual a diferença entre eles? Pois bem, quando eu assisti a série, eu não sabia a maioria do que significava essas palavras e esses termos utilizados pelos jovens. E olha que eu não sou tão velho assim, tenho 46 anos. Mas isso me deu um alerta que precisamos estar na mesma sintonia que os nossos filhos. É necessário, principalmente você que tem filhos na adolescência, e não precisa esperar eles chegar na adolescência para você ficar antenado, porque eles estão mais rápidos do que você imagina. Então a ideia aqui hoje é trazer alguns termos que a gente ouviu lá na série Adolescência, para a gente aprender um pouco e principalmente identificar se os nossos filhos estão de alguma forma envolvidos nesse assunto. Bom, o primeiro que eu quero trazer para vocês é o incel. Eu creio que esse foi o principal motivo que ocorreu a tragédia nessa série, porque a Kate chama o Jamie de incel nas redes sociais. Mas o interessante, ela não escreve isso de uma forma explícita. Ela faz esses comentários através de emoji e que nenhum adulto havia percebido, isso a não ser o Adam, o filho do policial, que explicou para o pai o significado. Eu falei isso no vídeo anterior. E o que é esse tal de incel, Júlio? Incel é um celibato involuntário. Nas palavras do Adam, quando ele tentou explicar para o pai dele o que era incel, ele disse: as pessoas estão dizendo que ele vai morrer virgem. E não por opção dele, mas sim porque ele não atrai as garotas. E isso vai gerando, né, um cyberbullying, outras pessoas concordando. Então a pessoa não é incel porque ela quer. As pessoas o rotulam e de tantas pessoas ficarem falando: você é incel, você vai morrer virgem, você nunca vai ter um relacionamento amoroso. Isso vai trabalhando na cabeça do adolescente, ele vai assumindo essa postura, vai acreditando nisso e ele passa a ter ódio das mulheres por conta disso. Eu anotei aqui uma descrição sobre o perfil do incel. Geralmente, incel é um menino jovem ligado à internet que é tímido e inseguro. Além de ter dificuldades de socializar, ele fica ressentido e culpa as meninas e as mulheres. Na mentalidade deles, são elas que os excluem da sociedade. E a partir do momento que ele se assume um incel, é verdade, tantas pessoas falarem, julgarem, rotularem, ele se assume um incel. E aí, a partir daí, o fundamento dos incel são que as mulheres precisam ser punidas, que elas são as responsáveis por todas as frustrações amorosas e sexuais sofridas pelos homens. Então tá aí mais uma vez o alerta. É importante você conhecer e saber do que se trata isso para poder identificar se o seu filho está envolvido, se o seu filho é vítima disso, se o seu filho se transformou num incel. Outro termo mencionado na série foi Red Pill. E eu vou ler aqui exatamente como Adam descreveu para o seu pai. Eu vejo a verdade. Ele explicando. O que é a pílula vermelha, pai? Quer dizer, eu vejo a verdade. É o que diz a manosfera. 80-20. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. E as mulheres precisam ser enganadas. Não vão ser conquistadas de um jeito normal, porque elas são sem noção. Fecha aspas. Você entendeu alguma coisa? Nessa hora o pai policial disse: para, meu cérebro não está processando. Então vou retomar algumas coisas aqui. Bom, quando ele fala eu vejo a verdade, né, o Red Pill, ele preza isso, eu vejo a verdade acima de qualquer coisa. Porque foi inspirado no Matrix. Até o pai fala: que história é essa de Matrix? Na verdade foi inspirado no Matrix e foi deturpado essa questão da Red Pill e da Blue Pill. Lá no Matrix tinha a pílula azul e a pílula vermelha, e quem ingeria a pílula vermelha teria o conhecimento da verdade. Então quem ingere a pílula vermelha tem o conhecimento da verdade. E para eles, essa é a verdade. E aonde está o maior perigo nisso? É porque existem grupos na internet, eu vou falar aonde esses grupos se encontram. São grupos misóginos, ou seja, que incentivam e propagam o ódio e o desprezo pelas mulheres. E eles adotaram essa filosofia de Red Pill para propagar essa ideia do mundo verdadeiro, de que os homens são injustiçados e que as mulheres merecem ser punidas por isso. Gente, e pesquisando melhor sobre esse assunto, existem milhares e milhares de jovens e adolescentes seguidores dessas pessoas que propagam essa filosofia Red Pill. Tem um cara que foi até preso por conta disso, um professor
fazia isso e propagava isso, ele foi preso e até hoje existem diversos, como eu disse, milhares de seguidores que ainda o seguem mesmo preso e propagam essa mesma filosofia. Então, mais uma vez, será que o seu filho está envolvido nisso? Será que seu filho tem ouvido, pesquisado a respeito disso? Júlio, mas como eu vou saber disso? Bom, é importante que você monitore o que os seus filhos navegam na internet, nas redes sociais. Ah, mas Júlio, e a privacidade do meu filho? Esquece, ele é um adolescente, enquanto ele é jovem e está na sua casa, quantas vezes já ouvimos isso? Enquanto você está na minha casa aqui, você tem que prestar conta. Então essa ideia dele ficar trancado no quarto, a portas fechadas, você não saber sequer o que ele está fazendo no computador, foi o que gerou na série toda a consequência do que a gente viu. Então sim, é importante você consultar o histórico de navegação dos seus filhos, saber que grupos ele participa. E falando em grupos, eu vou trazer um outro item que foi mencionado na série, que é o Discord. Bom, o Discord foi uma plataforma criada por gamers para trocar ideias, dicas, informações sobre games, sobre jogos. Mas por ser uma plataforma aberta, outros grupos de interesse foram criados e os Red Pills e os Black Pills, que são a versão piorada, eu diria assim, do Red Pill, dominaram esse aplicativo com diversos grupos que tratam sobre esse assunto. E aí a gente está falando aqui só de adolescentes, né? Não, a gente precisa ficar atento desde já. Eu disse, meu filho tem 9 anos, essa série me deu um alerta enorme para acompanhar mais de perto em relação ao que meu filho acessa e o que ele faz na internet. Ou seja, o que acontece na internet é muito pior do que vocês imaginam. Júlio, e agora eu tenho que cortar todas as redes sociais, todo o acesso dos meus filhos? Não, mas você vai precisar ter um controle maior. E os corações, gente? Você sabia que cada cor de coração tem um significado entre os jovens? Olha aqui, eu vou pegar aqui uma cola do que o Adam falou para o pai dele. Pai, roxo é tesão, amarelo é tenho interesse, rosa tenho interesse, mas sem sexo. Laranja é você vai se dar bem. Então, você fazia ideia? Às vezes você vê lá na conversa dos seus filhos, rolando uns coraçõezinhos. Eu não vou afirmar aqui que todo mundo que se comunica com seu filho tem esse conhecimento, essa intenção. Mas saiba que eles se comunicam através de códigos, através de emojis e através de termos que você não faça ideia do que significa. E aí o interessante é que na série ficou nítido, mais uma vez, que os pais não sabiam disso, que os policiais não sabiam disso, que os professores não sabiam disso. Era um mundo paralelo dos adolescentes. E eu reforço, fiz essa série, estou fazendo essa série de vídeos para que a gente esteja em sintonia com esse mundo paralelo que vivem os nossos adolescentes. Eu até confisquei o iPad do meu filho, tô com ele aqui, e o iPad do meu filho, mais uma vez, que só tem 9 anos, ele usa o mesmo usuário que eu. Logo, eu sei onde ele acessa, ele usa o mesmo perfil de YouTube que eu, então eu consigo monitorar até que ele cresça e tenha o perfil dele, e aí eu vou ter que monitorar de uma outra forma. Mas hoje eu consigo acompanhar tudo que ele faz aqui. E eu falei no capítulo anterior, você precisa ter conversas abertas e sinceras com o seu filho. Pergunte abertamente, leve uma lista de dúvidas, fala, filho, tô com umas dúvidas aqui. E teste ele, pergunte, filho, você sabe o que é Red Pill? Filho, você sabe quem é incel? Tenha esse diálogo com seu filho. Primeiro, para você saber de fato se ele está envolvido nisso. Segundo, para que ele saiba que você está antenado nesse tipo de assunto. E eu anotei uma frase aqui que a companheira do policial disse: toda criança precisa de algo que te deixe bem. E se nós pais não suprirmos essa carência, essa necessidade de se sentir bem dos nossos filhos, das nossas, desde já como crianças, mas dos nossos adolescentes, esses outros grupos irão suprir. É claro que Jesus é nosso principal supridor. Eu sou cristão, vocês repararam que até então eu não tinha falado nada a respeito disso. Mas no quarto e no próximo ponto eu abordarei sobre esse assunto. De que primeiro tem que começar com a nossa parte, mas nós temos que levar também a verdadeira palavra para as nossas crianças e adolescentes. Bom, espero que esses termos que eu trouxe aqui, que podem ser novos para vocês, tenham aberto a sua mente, principalmente para que você possa estar mais próximo e em sintonia com os seus filhos. Então eu espero você no quarto ponto de atenção. A escola ensina e os pais educam.